Boa noite a todos! Estamos aqui no Instituto Bíblico Brasil para Cristo de Cubatão, dando uma aula para esses maravilhosos alunos. Vamos lá? Deus querido, nós somos gratos por mais uma aula, pela oportunidade que temos de estarmos aqui para mais um momento de crescimento espiritual, rumo à maturidade, nessa escola de profetas, esse curso aqui no Brasil para Cristo. Somos gratos pela vida aqui de cada aluno, por essa classe, pelos professores, pelos diretores, mas principalmente por cada aluno, porque são eles que fazem com que esse curso permaneça de pé. Pedimos que o Senhor abençoe cada um deles, para que continue firme nesse propósito de crescer e que o Senhor use cada um deles como canal de bênção em suas respectivas igrejas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos dar uma pausa no apostila de vocês e trabalhar um pouco dessa apostila que eu forneci para vocês em PDF, Educação Cristã, porque é a mesma matéria, só que o material meu. Tá? Na apostila de vocês não tem essa parte que chama-se plano de aula. Nós falamos a aula passada, nem todos estavam, por conta do culto missionário. Mas os professores às vezes se acham despreparados. Por quê? Porque não sabem como conduzir uma aula. E às vezes o problema é porque não foram preparados para isso. Nós falamos que a igreja investe bastante em som, investe na mobília, no tempo, em ar-condicionado, mas acaba esquecendo de investir no material humano que é o professor. Nós falamos que uma boa aula depende de um ambiente muito bom, uma sala equipada. Infelizmente, muitas igrejas, como eu falei, deixam lá os alunos numa classe que parece que é usada para guardar tranqueiras, mofando, as cadeiras não são adequadas. Isso já desmotiva o aluno. Não usa às vezes os recursos, às vezes nem quadro negro tem, e o professor tem que ficar simplesmente, às vezes, com aquela revistinha da escola bíblica dominical. Então, tudo isso que eu chamo de recursos pedagógicos ajudam bastante numa aula de escola bíblica dominical, no culto do ensino, numa palestra. Tudo isso é importante, é fundamental. E isso a igreja precisa investir. Mas muito mais importante do que esses recursos pedagógicos, eu falo que é o recurso humano, é a figura do professor. Porque não adianta nada o professor ter à sua disposição todos os recursos, uma lousa, um quadro de última geração interativo, a classe equipada com ar-condicionado, com cadeiras universitárias, com aquele ambiente propício. Mas se não tiver um professor preparado, qualificado, todos esses recursos não valem nada. Em contrapartida, se a igreja não tem esses recursos pedagógicos, mas tem um professor preparado, tem um professor equipado, treinado, ele pode trabalhar muito bem, mesmo não tendo esses recursos. Agora imagine, a igreja investe nos recursos pedagógicos, investe no ambiente que é a sala de aula e investe no professor, tem tudo para dar certo. Então, não podemos simplesmente colocar pessoas à frente de uma classe sem preparo. Às vezes a pessoa que está lá não tem vocação para ser um professor. Vocês lembram de Efésios 4:11? E ele mesmo concedemos para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, cada um a sua. Então, às vezes ele é um bom diácono, às vezes é um bom músico, mas é um péssimo professor. E se ele não tem vocação para ser um professor da segurança, não coloque ele numa sala de aula, porque você vai destruir o ministério dele e destruir a sala de aula. Então, é fundamental a gente tentar, conciliar tudo isso, os recursos pedagógicos adequados e um professor preparado. E o professor preparado é aquele que conhece os recursos
sabe usá-los. Muito mais do que isso. Eu falei para vocês na aula passada, para vocês assistirem 4 filmes que eu indiquei, né? O Mestre com Carinho, a Sociedade dos Poetas Mortos, a Escola da Vida e o Clube do Imperador. São filmes fantásticos que vão falar sobre o professor, sobre o ensino. Falei para vocês também sobre um livro muito bom do Howard Hendricks, que é Ensinando para Transformar Vidas. Paralelo a esse livro tem outros que são as 7 leis de aprendizagem e as 7 leis de ensino. Então, um professor preparado vai pegar esse recurso, vai estudar, vai se equipar. Se ele não tem condições financeiras de fazer isso, eu acho que nada mais justo do que a igreja dar um curso para ele, preparar ele, para ele estar capacitado, certo? Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre plano de aula. Por quê? Como eu falei, imagine você que trabalha a semana toda e às vezes você trabalha e ainda estuda, de segunda a sábado. E aí domingo de manhã seria o único dia que você teria para dormir até mais tarde. Mas você, como um bom cristão, vai para a escola bíblica dominical, porque senão o pastor vai pegar no seu pé. Aí você chega lá, uma classe que não ajuda, e depois pega um professor despreparado que está simplesmente com a sua revistinha lendo para você. E às vezes até sem uma boa leitura, sem uma boa dicção. Uma Crystal Cabinet, né? Você não vai ter motivação nenhuma para vir no fim. Então, o professor precisa estar preparado a estimular o aluno a voltar na próxima aula. Para isso, hoje nós vamos falar um pouquinho, eu até falei essa semana passada, sobre plano de aula. Se existe um plano de aula, significa que essa aula precisa ser planejada. E quem faz isso? O professor. Tem professor que acha que simplesmente é chegar e lecionar. Não. Durante a semana toda, ele deve estar, ou deve preparar a sua aula, para quando chegar na classe, ter o que falar e saber como falar. Deu para entender? Então, vamos então trabalhar um pouco sobre essa questão na educação cristã de plano de aula. Então, como preparar o plano de aula? A princípio, nós vamos dar para vocês as fases do plano de aula. Quais são essas fases? Como eu falei a semana passada, nós demos para vocês essas e trabalhamos especificamente cada fase do plano de aula. Então vamos lá. As fases do plano de aula. Perceberam essa proposta? As fases do plano de aula. Então nós vamos falar sobre aula. A aula tem um plano. E nesse plano tem fases, é plural. Não é simplesmente chegar e ler o conteúdo. Nós temos que entender que o professor tem a tarefa não apenas de trazer informação para o aluno. A tarefa dele é trazer formação para o aluno. Para informar, o aluno pode ver isso na internet, pode assistir na televisão. A função do professor não é informar, ele não é um jornalista, ele é um pedagogo, ele é um educador. A função dele é formar. Então nós não podemos confundir informação com formação, certo? A informação faz parte da formação, mas ela por si própria não é formação. E uma das tarefas mais importantes do professor, que é preponderante, é fazer com que o aluno aprenda. E como é que ele vai fazer isso? Ele tem que fazer com que o aluno participe da aula. Participe do aprendizado. Nós falamos a semana retrasada, né? Que o aprendizado é um processo. É algo vivo e dinâmico. E que o aprendizado tem um conjunto de atividades. E o professor tem que estimular o aluno para que ele aprenda, não apenas receba a informação. Essa informação que o aluno vai receber deve transformar a sua mente para que ele mude a sua atitude de acordo com a sua vida. Então, para isso, o professor precisa saber que
de aula precisa ser planejado. E que nesse planejamento nós temos algumas fases, certo? Alguém aqui esqueceu do que eu falei a semana passada? Já ouviu falar sobre essas fases do plano de aula? Nunca ouviu. Esse é o nosso grande problema nas nossas igrejas. E aí depois nós queremos ter crentes sadios, crentes que realmente vão mudando de vida e de comportamento, se a gente não investe nisso, não investe na educação. Quando a gente olha a igreja de Antioquia em Atos 3, eu fico vibrando, parece que passa um filme na minha mente vendo aquela igreja cultuando. O texto começa dizendo: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha lá, gente, plural, profetas e mestres. Quando nós vamos estudar essas duas palavras, profetas e mestres, são pessoas que lidam com a palavra. Profeta é aquele, olha, o Senhor está me mostrando. Profeta é aquele que prega a palavra, que tem o dom de pregar. Mestre é aquele que ensina a palavra, que tem o dom de ensinar. Então a tarefa primordial da igreja é trabalhar com a palavra, seja ela na pregação ou no ensino, visando transformar as pessoas. Correto? Então, vamos trabalhar um pouco as fases do plano de aula, que eu falo que são 4. Se nós entendermos cada uma delas perfeitamente e trabalharmos todas elas numa sala de aula, maravilha, certo? Então, a primeira fase do plano de aula chama-se captação. Isso a gente usa não só numa aula, como eu falei, mas usa num culto de doutrina, numa palestra, num sermão. No sermão, a gente não usa a palavra captação, mas é a mesma coisa. Nós usamos o que chamamos de introdução. Lembra que a semana passada eu usei uma ilustração? Eu coloquei aqui na lousa, fiz um desenho de algo que ilustra bem o que é captação e introdução. Quem lembra? O anzol. Isso, o anzol. O anzol com uma isca. É isso? Por que isso? Porque tanto a captação quanto a introdução do sermão tem o objetivo e propósito de duas coisas. Primeiro, despertar o interesse, e segundo, prender a atenção. Então, se você jogar o anzol puro lá no rio ou no mar, nenhum peixe vai ser atraído por aquele anzol, certo? Se você jogar só isca, ele vai ser atraído, mas ele vai comer a isca e vai embora. Você não vai prender o peixe. Então você precisa da isca e do anzol. Por quê? A isca vai chamar a atenção, despertar o interesse do peixe. O anzol vai prender. Da mesma forma, o professor, logo no início de aula, aqueles 5 minutos iniciais, vai fazer diferença. Naqueles 5 minutos iniciais de uma aula ou um sermão, os seus ouvintes, alunos ou membros da igreja, a partir daquilo ele vai dizer assim: vale a pena eu investir um tempo. Ele não vai falar nem gastar. Vale a pena eu investir um tempo para ouvir o que esse camarada tem a me informar, a me falar. Porque se você, nesses 5 minutos, não despertar o interesse, não chamar a atenção, ele pode até ficar ali para cumprir a obrigação, mas ele vai embora sem saber nada. Vai embora vazio. Então, eu preciso fazer, na minha fase de plano de aula, captação, algo para despertar o interesse dos meus alunos e, ao mesmo tempo, prender a atenção deles. Essa primeira fase da aula chama-se captação. Captação. O que seria a captação? Vamos em frente, né? O que a gente pode dizer o que é captação? Daí, captação é aquela atividade ou conjunto de atividades que levam o
aluno a dedicar sua atenção à aula. Preste atenção um pouquinho. Veja que fala que é atividade ou conjunto de atividades. Tá? O foco está bem aí, gente? Eu estou lá, parece que está meio desfocado. Né? Então, prestar atenção nessa definição do que é captação. É aquela atividade ou conjunto de atividade. Quando eu penso em atividade, eu penso em uma coisa dinâmica, em que as pessoas participam. Então, a função do professor na sala de aula é fazer com que o aluno participe da aula e não apenas esteja presente. Porque às vezes o aluno está lá, ele está assim, disperso, né? Está voando, pensando no mundo da lua. E se o professor não for um bom professor, você vai ter um bocado de aluno Gilson, né? Porque ele vai estar lá, cochilando e roncando. E a gente sabe que às vezes ele está cansado. Mas às vezes é porque o professor não tem essa dinâmica, não tem essa didática de fazer com que ele participe. Então o aluno precisa participar. Isso requer do professor fazer algo para que tenha atividade, ou, como eu falei, conjunto de atividades. Às vezes não é uma atividade única, é um conjunto, são várias atividades. Então, para isso, o que é importante para o professor? Lembra que eu falei que o professor trabalha muito mais fora da classe do que dentro da classe? Na classe, o professor deve funcionar como se fosse um mentor, um guia, um orientador. Mas fora da classe é que ele realmente vai exercer a sua função de magistério, de pedagogo, vai preparar a sua aula, vai desenvolver atividades. E é importante que ele chegue cedo, chegue primeiro que os alunos da classe. Ele deve preparar a classe. Às vezes, no simples fato de você mudar um pouco a logística da classe, às vezes virar as cadeiras ao contrário, fazer um círculo, um semicírculo, o aluno já chega pensando assim, olha, como é que ele já chega visualizando como é que vai ser a sala de aula. Quando ele abre a porta, ele vê, tem coisa diferente hoje. Você viu que já despertou interesse? Uma coisa diferente. O que o professor preparou de surpresa para nós? Então o professor chega cedo. Quando nós vamos aprender a lei do ensino, uma das 7 leis do ensino é que o professor precisa conhecer bem o seu aluno. Então, é fundamental que o professor tenha uma interação constante com os seus alunos. Saia com eles para assistir filmes, se for adolescente, jovem, passeio, várias festas dele, para ver as suas reais necessidades e também ao mesmo tempo descobrir os seus potenciais e usar isso na sala de aula. Às vezes você vê que o aluno tem criatividade, por exemplo, de desenhar. Você pode pegar ele numa sala de aula, numa lição, chamar ele para chegar mais cedo e fazer um desenho, colocar um quadro que tem a ver com a matéria. Ele vai se sentir útil. E ao mesmo tempo vamos chegar, olha que desenho bonito, meu professor não desenha assim, quem falou? Quem foi? Quem foi? Ele foi a bunda do Donato, foi ele. Então veja, outra coisa importante também, o professor chega cedo. Às vezes ele chega cedo e ele percebe que o aluno está um pouco triste, cabisbaixo. E se ele chega mais cedo, ele vai ter um tempo para dedicar àquele aluno. Se o tempo não for suficiente, ele vai falar para o aluno que depois da aula, ou numa ocasião específica, ele vai oferecer um tempo para ouvir aquele aluno para ajudar. É muito importante isso. Então, captação é aquela atividade ou conjunto de atividades que levam a novela, leva, direciona, empurra, conduz. Então o professor aqui, ele vai assumir uma postura de condutor. Ele vai conduzir o aluno, não é forçar, não é obrigar, mas ele vai conduzir com a sua postura o aluno a dedicar sua atenção à aula.
Então o aluno vai estar lá dedicado, atenção para aquela aula. Naqueles minutos iniciais ele vai falar assim: olha, que bom que eu estou aqui. Vale a pena eu ficar aqui 50 minutos ou uma hora aprendendo com esse meu professor. Então, por isso, mais uma vez eu repito, que é fundamental a postura, o preparo do professor. Mais uma vez, as igrejas precisam investir. Se vocês aí são líderes de congregações, gente, invista nos professores de vocês. Tenha reunião com eles, né? Peça para eles lerem livros. Temos vários livros, né, que ajudam na idade. E incentive a fazerem cursos, a ir em congressos, a se aprimorar. Hoje nós temos tanto curso pela internet, nós temos cursos de pedagogia pela internet, você pode fazer. Com toda dificuldade, mas invista na sua vida. Aí lembra daquele livro, Ensinando para Transformar Vidas. A postura do professor é ensinar o aluno para que ele aprenda a transformar a sua vida. E não acumule informação. Certo? Então, essa aqui é a primeira fase que chama-se captação. Alguém tem dúvida sobre isso? Lembra que a aula passada nós fizemos até um plano de aula para duas classes específicas, né? A classe da Kelly e a classe do James, né? E o que mais tinha outro que era do Jonatas? A classe de adolescentes. Não era você que era professor de adulto? Isso. James, Jonatas e quem mais? O Salvo foi de vez em quando. Kelly, o James e o Jonatas. Né? E a Bia é sua aluna? Né? A Bia era ideologia. Opa, a Bia é professora de heresiologia. Eu Ela não é professora de heresiologia, ela é heresia de pessoas. Mas eu percebi que eu não tenho chamado para ser professora, porque eu chego atrasada toda vez. Isso aí não é nem chamado para ser professor, nem chamado nem para ser aluno. Chega assim, né? Você vê, às vezes a gente entende todas as dificuldades, mas veja o valor que a gente dá para as coisas. A gente chega atrasado no trabalho. Só aquele camarada que é feio, porque ele chega atrasado, ele quer virar bonito, porque o patrão olha para ele, bonito, né? Ele quer ser chamado de bonito, ele chega atrasado. Chega muito atrasado, passa mais regada. Mas na igreja ninguém coloca, mas a gente precisa aprender a valorizar, certo? Então, captação é a capacidade do professor captar, reter a atenção do aluno. Lembrando que é aquela atividade ou conjunto de atividades que levam o aluno a dedicar sua atenção à aula, certo? Agora nós temos a segunda fase, que é a transmissão. E aqui, gente, é o que nós chamamos a aula propriamente dita, é o desenvolvimento da aula. Certo? O que é a transmissão? Transmissão é aquela atividade ou conjunto de atividades que levam o aluno a conhecerem e compreenderem a vontade de Deus acerca de determinado assunto. Qual é o assunto que vocês estão estudando agora na escola de comunicação de vocês? É a mesma revista da Assembleia de Deus? Ruth e Esther. Eu seria para Ruth e Esther. Ruth e Esther, certo? E aí, o que eu quero saber de Ruth e Esther? É um assunto, certo? Mas o que essa aula, ou essas aulas, essa revista, acerca de Ruth e Esther, vai me levar a conhecer e compreender a vontade de Deus na minha vida? Porque a ideia da aula não é você conhecer quem é Ruth e quem é Esther, mas conhecer esses dois personagens e ver o que Deus fez na vida deles e como eles reagiram ao agir de Deus e trazer isso para a nossa vida, para que a gente mude. A gente vê que tanto Ruth como Esther mudaram e deixaram um legado para nós.
E a partir da compreensão e conhecimento disso, eu preciso transformar a minha vida. Então preste atenção que aqui, que é a aula propriamente dita, mais uma vez, gente, é atividade ou conjunto de atividades, ou seja, o professor deve fazer com que o aluno participe da aula. Não esteja lá só de forma passiva, mas de forma ativa. Ele precisa participar. E aí a mente dele vai ser aberta. Ele vai entender isso daqui a pouco. Além de você prestar atenção e trabalhar nessa questão de conjunto de atividades, ou atividade e conjunto de atividades, não é meramente algo vazio. Tem um objetivo, tem um propósito. Qual é o objetivo e propósito? Aqui eu tenho 2 objetivos, ou 2 propósitos na transmissão de aula. O primeiro é conhecimento, e o segundo é compreensão. Eu vou conhecer, eu vou ter contato com aquilo. E quando eu falo conhecer, não é apenas receber informação, é conhecer a fundo. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos 2 palavras usadas para conhecer. Um é gnosis, que é um conhecimento a nível de informação, é um conhecimento subjetivo, um conhecimento meio raso, superficial. A segunda palavra grega para conhecimento é roidá, que é um conhecimento experimental. Você conhece através de experiência própria, de participação. Paulo fala nisso quando quer conhecer Jesus no capítulo 3 de Filipenses. Às vezes, então, o professor tem que elaborar durante a sua semana na preparação da aula algumas atividades com o intuito de levar o aluno a, primeiro, conhecer qual é a vontade de Deus acerca daquele assunto que está sendo estudado. Qual é a vontade de Deus para a minha vida a respeito desse assunto? Agora eu conheci, mas agora eu preciso compreender. Compreensão vai além do conhecimento. Compreensão vai levar você a colocar isso em prática. Perceber que isso vale a pena, que vale a pena você investir isso que você aprendeu na sua vida no dia a dia. Só assim haverá aprendizado. Quando eu aplico, a gente vai ver depois outras fases, né? Quando eu aplico essa verdade que eu conheci, compreendi, quando eu aplico essa verdade na minha vida, eu começo a transformar a minha vida. Essa verdade vai fazer parte de mim. E aí sim eu estou mostrando que estou aprendendo. Lembra que nós falamos que a aprendizagem é um processo. Educação é um processo de aprendizagem. A aprendizagem é um processo de conhecimento, de transformação. É algo vivo, dinâmico, não esporádico. Certo? Então, a primeira fase, se eu apagar aqui, vocês vão conseguir repetir? Qual é a primeira fase? Captação. Qual é a segunda fase? Transmissão. O que essas 2 fases têm em comum? Conjunto de atividades. Isso, conjunto de atividades. E quem elabora esse conjunto de atividades? O professor. E ele está visando o que esse conjunto de atividades? O aluno, não é ele. Ou seja, o professor não está lá lecionando para mostrar o quanto ele conhece. O professor está lecionando por causa do aluno. O alvo dele é o seu aluno. Então ele tem que fazer tudo visando o seu aluno, não visando o aluno. Lembre-se disso, quando você for lecionar. Você está ali por causa, por conta, por objetivo do seu ou dos seus alunos. Certo? E para isso você precisa se preparar e montar essa atividade ou um conjunto de atividades, certo? Então, tivemos aqui as 2 primeiras fases: captação e transmissão. Eu vou gastar mais tempo ou dedicar mais tempo
aqui na transmissão. Se o professor ele gasta muito tempo aqui na captação, ele vai acabar não tendo muito tempo para usar na transmissão. Tá? E nós precisamos lembrar que, por mais fantástico que seja o professor, nós temos que entender que o nosso cérebro tem limites de absorção do que está sendo transmitido. E eu não posso prolongar demais minha aula, meu sermão, minha palestra, senão vai cansar. Vocês lembram o que aconteceu em Atos 20? Paulo chega em Troade, chega em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso e começa a pregar. E Paulo se empolga e vai até perto de meia-noite. Mas o que aconteceu? O Eutico estava lá, cochila, caiu do terceiro andar. Paulo precisava porque ele ia viajar. Mas você vê, o nosso cérebro é limitado. Chega a partir do momento que a gente não consegue mais reter informação. Então o professor, no seu planejamento, ele vai separar, né, cada fase, colocar um tempo cronometrado. Se ele passou um pouquinho numa fase, ele vai ter que enxugar outra fase. Mas ó, dica, se você precisar enxugar, enxugue mais a captação, mas nunca a transmissão, certo? Aqui é o cerne da aula, ok? Vamos adiante. Bom, vimos essas duas primeiras fases do plano de aula. Vamos agora para a terceira, que chama implicação. O que nós queremos dizer com implicação? Lembra que nós falamos no início sobre os recursos pedagógicos, um bom ambiente, uma boa sala de aula, né? Hoje vocês estão vivendo um pouco disso, né? Reformaram aqui, a sala ficou bonita, né? E hoje está inaugurando lá o ar-condicionado. Não tem mais aquele helicóptero que tinha, né? Lembra que o ar-condicionado fazia mais barulho? Ar-condicionado tranquilo, né? Sem barulho, aí investindo. Você já tinha as cadeiras universitárias, hoje, né? Usando aqui esse recurso multimídia. Então, veja que a igreja está investindo em vocês, entendendo que vocês são importantes. Bom, o que seria implicação? Mais uma vez, ó, implicação é aquela atividade ou conjunto de atividades, no plural. E esse conjunto de atividades, ou essa atividade tem um objetivo, tem um propósito, que é o aluno, os alunos. Na implicação, essa atividade ou esse conjunto de atividades tem o objetivo de levar o aluno a perceber como as informações bíblicas podem afetar as suas vidas. Veja que eu estou falando de informações, mas eu colocaria aqui que o cerne disso aqui está nessa palavrinha aqui, ó. Como, grifo, como, de que forma, de que maneira, como essas informações bíblicas podem afetar a minha vida como aluno. E para isso, o professor precisa primeiro ser afetado também. Porque se o que ele está ensinando não transformou a vida dele, como é que vai transformar a vida dos alunos? Ele precisa ser o primeiro a experimentar. É como um masterchef que vai preparar um prato, né? Ele tem que primeiro saborear para ver se realmente aquela porção que ele fez, aquele tempero está com agrado, para ele servir. O professor também precisa ser o primeiro a experimentar essa verdade que ele quer transmitir. Então, lembre-se disso, gente. É uma atividade ou conjunto de atividades. Mais uma vez, mostrando que o aluno precisa participar, se envolver. E as informações bíblicas precisam, de alguma forma, afetar a vida do aluno.
e a figura do professor. Não simplesmente citar textos bíblicos, mas textos bíblicos de acordo com o assunto e com o objetivo. Porque às vezes o professor, ele simplesmente vai selecionar textos bíblicos que tem a ver com o assunto, mas que às vezes não tem nada a ver com a vida do aluno. Ou ele usa simplesmente textos bíblicos, que a gente fala que ele consulta lá uma chave bíblica, estou falando sobre Esther, ele pega tudo sobre Esther. Mas às vezes só para encher, como a gente fala, encher linguiça, né? Para ficar uma aula um pouquinho maior, mas o que aquilo vai colaborar, vai produzir? Então eu preciso filtrar essas informações bíblicas, esses textos bíblicos. Eu vejo que muitos pregadores se perdem no sermão, porque ele acaba se desviando do assunto principal. Às vezes ele está falando sobre Moisés, ele vai citar uma ilustração e vai lá em Elias, daqui a pouco ele volta em Jeremias. Aí a pessoa fala, poxa, mas sobre quem ele pregou? Não sei se foi Moisés, não sei se foi Elias, não sei se foi Jeremias. E aí eu fico perdido quando estou escutando alguém ensinando ou pregando, que eu não sei com clareza qual é o assunto. Às vezes tem muito conteúdo, mas não tem o assunto. Às vezes eu vou reproduzir no meu canal do YouTube um sermão de alguém quando eu vou assistir o gravo, e o camarada não cita o tema, o título. Eu preciso ficar escutando para tentar descobrir. Eu fui uma vez, o camarada, ele deu o título, mas quando começou a pregar, eu falei, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com o título dele. Ou seja, ele propôs uma coisa e se desviou. Então, eu preciso, na figura do professor, se eu vou usar alguns textos bíblicos e informações, filtrar e trazer para a realidade do aluno. Não apenas ficar citando textos bíblicos fora do contexto. Eu falo que hoje nós temos tanto recurso, mas às vezes não sabemos usar esse recurso. Às vezes nós nos tornamos preguiçosos. E eu preguei recentemente falando que logo nós vamos ter pastor que vai chegar em casa e vai falar assim: Alexa, prepara um sermão para mim sobre Jeremias. Ouviram falar sobre Alexa, né? Assim, do jeito que está, né? A Alexa vai preparar, vai pegar o sermão e vai pregar. Sermão Alexa. Não é assim que funciona. Aí o professor também, Alexa, vai pregar. Alexa, olha, a aula que vem é sobre Esther. Prepara uma aula sobre Esther. E a Alexa pode até preparar, mas você não está preparado, né? Então não é isso, gente. Então eu preciso entender que essas informações que eu vou passar precisam ser bíblicas. E às vezes não é nem um texto bíblico, mas é uma informação que tem um princípio bíblico. Mas o objetivo dessa informação, esse princípio bíblico, é fazer com que afete a vida dos alunos. Lembra do título do livro? Ensinando para transformar. O professor precisa entender que ele está ali para transformar a vida dos seus alunos, dos seus ouvintes. Jesus fez isso na vida de 12 homens, transformou radicalmente, né? Transformou até a profissão deles. Quando eu vejo Lucas capítulo 5, que coisa bonita. Pescadores, peritos, vão pescar, não pescam nada. Aí Jesus fala assim: vão, joga a rede do lado direito. Eles vão, jogam, pegam uma grande quantidade de peixe, precisam fazer sinal para o outro barco, porque aquele barco não ia dar conta de tanto peixe. Aí eles voltam alegres. E aí Jesus fala um negócio para eles: doravante, vocês serão pescadores de homens. E aí, no versículo 11: imediatamente, deixando as redes, todos seguiram. A gente até brinca, né? Deixa as redes sociais e siga Jesus, né? Mas eles imediatamente, deixando a rede, seguiram Jesus. E ficaram 3 anos e meio sendo transformados por aquele que era o mestre por excelência. Vocês lembram como é que eu termino
finalzinho. Como é que eu termino? Pastor José Carlos Carvalho, eterno aprendiz do Supremo Mestre. É esse Supremo Mestre que vai nos levar a desejar cada vez mais aprender e transformar a nossa vida, e por isso a gente transformar. Jesus transformou esses homens que eram praticamente sempre analfabetos, mas que pregavam o Evangelho com ousadia, com intrepidez em atos, que as pessoas falavam assim: mas eles não frequentaram nenhuma escola aqui. E como é que eles estão pregando com ousadia, com intrepidez? E alguém falou para eles: eles estiveram com Jesus. Eles estiveram. Jesus, em 3 anos e meio, transforma a vida desses homens. Certo? Então, vamos recapitular. Nós já aprendemos até agora 3 fases do plano de aula. Quais são? Captação, transmissão e implicação. Todas essas fases têm em comum que requer uma atividade ou um conjunto de atividades, e que são elaboradas pelo professor visando o aluno. O aluno precisa participar. Agora nós vamos para a quarta fase. Deixa eu pagar aqui a parte. A quarta fase do nosso plano de aula, que é agora a aplicação. Às vezes nós pecamos exatamente disso, na aplicação. Por quê? Às vezes nós trazemos um bom conteúdo, uma boa informação, mas pecamos em transmitir para o nosso público essa fase da aplicação. As pessoas saberem exatamente o que elas precisam fazer. A gente às vezes sai emocionado num sermão, domingo à noite. Olha, Deus falou comigo. Que coisa bonita, estou voltando para casa mais leve. Bom, se Deus falou com você, o que Ele falou? O que Ele pediu para você? O que Ele espera de você? Você precisa fazer. Você lembra da conversão de Saulo? Lá em Atos 9. Depois ele repete isso em Atos 22 e em Atos 26. Eu falo que aquelas 2 perguntas são cruciais. Ele faz 2 perguntas diante daquela voz que está falando com ele. A primeira pergunta: quem és tu, Senhor? Ele queria saber exatamente quem estava falando com ele. Jesus fala: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E agora, diante dessa resposta, desse conhecimento de que ele estava diante de Jesus, ele faz a segunda pergunta. Qual foi a segunda pergunta? O que queres que eu faça? Daí é que os pregadores falham. A gente mostra coisa, leva a pessoa a ter conhecimento daquilo que Deus está esperando, mas não mostra como ele colocar em prática. O que ele precisa fazer a aplicação. Paulo, o que o Senhor espera de mim? O que tu queres que eu faça? E aí Jesus responde para ele, né? Olha, vai ser assim, você vai ser a porta do gentio. Vai lá para um lugar que alguém vai lá falar com você e vai te orientar. Aí Deus pega Ananias, vai lá, conversa com Paulo, ninguém. E Paulo agora, diante daquela descoberta de quem é Jesus, e agora desse conhecimento do que Jesus esperava dele, ele mais do que imediatamente começa a trabalhar. Veja a transformação de Paulo, que ele fez em tão pouco tempo, colocou em prática tudo aquilo que aprendeu. E você vê que ele chega nas cartas e ele fala: olha, porque eu recebi do Senhor, que também estou entregando. Então Paulo tinha ciência. Então, o nosso grande problema está aqui, gente, na aplicação. A gente prega um sermão, mas não explica para as pessoas como ela vai colocar em casa, como vai colocar isso no dia a dia. E isso também para os nossos alunos. Qual a importância de você conhecer
essa passagem de Esther e de Ruth? É isso que vocês estão aprendendo? Bom, vocês aprenderam agora. Como é que vocês vão colocar em prática já amanhã na segunda-feira? E eu quero que vocês voltem aqui no domingo e vem. Digam para mim como que isso impactou a vida de vocês lá no trabalho, em casa, na escola, com a vizinhança, lá no salão de beleza, no campo de futebol, na academia, onde quer que vocês estejam. Qual foi o impacto? Ou qual área, ou quais áreas da sua vida você foi transformado a partir do que nós aprendemos hoje sobre Ruth e sobre Esther? É a parte da aplicação. Então, o que é a aplicação? Vamos lá. Mais uma vez, aprendemos aí. A aplicação é aquela atividade ou conjunto de atividades que levam o aluno ou os alunos, né, a planejar. Olha aí, gente. O professor tem que ensinar o aluno a planejar. Mas se ele não planeja a sua aula, como é que ele vai ensinar o aluno a planejar? Ele precisa na aula ensinar o aluno a planejar como mudar suas vidas de acordo com as implicações pessoais da passagem estudada. Então, o que isso vai mudar o seu comportamento, a sua maneira de reagir no trabalho, na escola, em casa, com a sua família, com a sua vizinhança, como eu falei, na academia, no campo de futebol, no salão de beleza, ou no bate-papo com os amigos, com as amigas, no próprio culto. Como isso vai mudar a sua vida? Porque o objetivo, lembra do livro? Ensinando para transformar vidas. Nós estamos aqui para sermos transformadores de vidas, não simplesmente influenciadores de mídias, né? Mas transformadores. A gente vai influenciar, mas com o sentido, com o objetivo de fazer com que essa pessoa transforme a sua vida. Muito bem. Então, para isso eu preciso elaborar um conjunto de atividades que leva o aluno a planejar. E olha, gente, nessa questão de aplicação, eu preciso estabelecer objetivos e propósitos mensuráveis, algo que possa ser medido. Por quê? Se eu falo uma aula, se eu prego ou ensino uma aula sobre que a pessoa precisa ter uma vida constante de oração, e ela fala assim: Deus falou comigo e eu preciso orar mais. Mas como que eu vou medir isso? Orar mais. Porque ele pode ficar simplesmente de segunda a sexta sem orar, aí chega no sábado ele vai orar. Aí ora até bastante tempo. Você percebeu? Você fica de segunda a sexta sem comer, aí chega no sábado você come tudo que você não comeu na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nem consegue. Mas a gente quer fazer isso com a Bíblia, quer fazer isso com a oração, não funciona. Então, quando eu levo o meu aluno a planejar como vai mudar a sua vida, ele precisa saber exatamente como fazer isso de forma que pode ser medido. Então, por exemplo, olha, eu preciso mudar o meu relacionamento com meu pai, ou com meus pais, ou com a minha família. Eu vou dedicar mais tempo para a minha família. Isso é bom? É. Mas como é que eu vou medir isso? Veja aí, um objetivo propósito. Eu vou dedicar mais tempo para a minha família. O outro vai falar assim: eu vou separar diariamente 15 minutos para conversar com os meus pais a respeito do que eles esperam de mim. Qual é o melhor objetivo? O primeiro ou o segundo? Porque eu posso medir. Se eu falar, vou reservar 15 minutos diários, ou se não for 15 minutos diários, 30 minutos semanalmente, mas é algo que ele pode medir. Olha, terminei a semana, não consegui fazer, preciso fazer.
Porque tem algo que ele vai medir. Porque se ele fala assim, olha, eu preciso dedicar mais tempo, e chega, não, aí fala assim, oi pai, tudo bem? Mãe, tudo bem? Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Como é que foi o dia de vocês? Cumpri minha tarefa. Não é assim. Então é algo que precisa ser medido. A gente chama isso de objetivos ou propósitos mensuráveis. Eu preciso medir e fazer uma avaliação. Então, se o professor estabelece com os alunos esse propósito, olha, hoje nós vimos aqui aquela lição sobre o comportamento de Esther, ele ouviu sua sogra, ela conversou com a sua sogra, ela seguiu as orientações da sua sogra. Podia dizer, não, a sogra é chata, porque toda sogra é assim, mas ela ouviu. Então, eu quero que durante essa semana vocês se prontifiquem a ouvir a opinião dos pais de vocês a respeito da vida de vocês. Então aí, separe aí um dia da semana para conversar com os pais de vocês e perguntar, pai e mãe, vocês estão de fora, como é que vocês têm olhado a minha vida? O que vocês acham que eu estou errando? O que vocês acham que eu estou acertando? Você viu isso? Não foi algo aleatório, tem a ver com a lição. Aí chega no próximo domingo, vamos lá, todo mundo fez aqui a atividade, então vamos ouvir aqui a Valéria, vem cá Valéria, mostra pra gente como é que foi sua atividade. Vem cá Elisângela, como é que foi? Conta pra gente, Bia. Conta pra gente como é que foi. Bia, vem, conta pra gente sem heresia, conta como é que foi. Ô irmão Neu, conta pra gente como é que foi para conversar com a sua filha adolescente, conversar com o seu marido. Aí a pessoa vai falar, isso faz bem, ele participa, isso ajuda os outros também. Viu a diferença? Porque simplesmente, olha, a semana passada nós vimos como Esther lidou com a sua sogra. Hoje vamos ver, né, como muito lidou com a sua sogra. Hoje vamos ver como Esther lidou com Mardoquai. Falta coisa. Lembra que o aluno precisa participar. E para isso o professor precisa elaborar atividades ou conjunto de atividades. E ele vai planejar como mudar a sua vida. Mais uma vez a palavra como, de que forma, qual a razão. Certo? Então, essas são as 4 fases de um plano de aula. Lembrando que uma aula precisa ser planejada, eu preciso fazer isso. Isso também vale para a palestra, para sermão, para culto de doutrina, mas principalmente para as nossas aulas da escola bíblica dominical. Preciso de planejamento. Hoje eu pensei, tive até um dia corrido, de pegar isso aqui, colocar nos slides aqui para o PowerPoint, trazer para vocês, levar para os outros alunos que não podem vir. Cheguei mais cedo, falei para a esposa, vou ter que sair mais cedo porque eu vou lá. Então eu cheguei aqui mais cedo, comecei a colocar aqui no PowerPoint para transmitir para vocês. Que é trabalho, gente. É simplesmente chegar e mostrar conhecimento. Tá bom? Mas vamos recapitular? Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês. As fases do plano de aula são quantas? 4. Quais são? Captação, transmissão, implicação e aplicação. Isso. Muitas vezes as pessoas confundem implicação com aplicação, tá? Na apostila que eu forneci para vocês lá no PDF, que a Leona disponibilizou, de educação cristã, tem até ali montando uma fase, cada fase nós temos 2 exemplos, o exemplo dos adolescentes e o exemplo dos adultos, certo? Eu acho que está na apostila a partir da página 60, se não me engano. E depois nós temos um formulário em branco para vocês começarem a exercitar, ok? Vamos para o nosso intervalo tomar um café julianiano. Para isso estamos sentindo falta das frases do Jorge, né? Porque o Jorge é meu amigo, né?